Muitos projetos enfrentam desafios como atrasos, falta de clareza nas etapas e retrabalho constante. Esses problemas acabam consumindo recursos valiosos como tempo, energia e dinheiro, gerando frustração tanto para os gestores quanto para as equipes. A solução? Um workflow preditivo bem planejado, que não apenas organiza as tarefas, mas também traz previsibilidade e controle ao processo, ajudando a evitar esses contratempos. Se você já percebeu a importância de organizar suas ações e otimizar os recursos, agora é hora de entender como um workflow preditivo pode trazer clareza e previsibilidade ao seu projeto. Imagine poder planejar cada etapa do processo com antecedência, saber exatamente o que precisa ser feito e quando, e ainda ter controle sobre o progresso. Essa é a força da visão preditiva, e não importa se você trabalha sozinho ou lidera uma equipe, essa abordagem pode ser adaptada a qualquer cenário. Neste vídeo você vai descobrir como se comportar em um workflow preditivo para maximizar a produtividade, a importância de alinhar as tarefas no Kanban e como essa visão ajuda a reduzir incertezas e evitar retrabalho. Agora que você entende a relevância da visão preditiva, é hora de colocar a teoria em prática. Vou te mostrar passo a passo como funciona o workflow preditivo no Kanban. Então, fique atento e prepare-se para aplicar tudo isso no seu próximo projeto. Vamos lá? Olá, eu sou Fábio Maia e minha paixão é liderar estratégias de marketing e desenvolver projetos digitais que conectam ideias criativas a resultados concretos. Minha trajetória? Transformar desafios em soluções práticas e escaláveis, sempre com foco em crescimento, impacto e eficiência. Seja em projetos de pequenos ou médio porte, o meu objetivo é criar caminhos que impulsionem resultados. Este vídeo faz parte de uma jornada completa neste canal, onde exploramos desde a idealização e planejamento até a execução de ações que te ajudarão a estruturar e escalar seus negócios. Aqui no canal, você vai aprender a gerenciar projetos com precisão, economizando tempo, otimizando recursos financeiros e aproveitando ao máximo o potencial da sua equipe. E você, está pronto para transformar seus projetos? Se sim, inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e compartilhe nos comentários como eu posso te ajudar ainda mais. Sua participação faz toda a diferença. Agora lembre-se, o sucesso de qualquer jornada começa com uma base sólida. Aqui, essa base está no uso de ferramentas como Workflow, Kanban e metodologias ágeis, que serão suas aliadas nessa caminhada. Cada projeto é único e a chave para o sucesso está em adaptar essas ferramentas às suas necessidades específicas. O meu objetivo é simplificar o crescimento e eliminar barreiras, criando um caminho claro para o seu desenvolvimento. Agora vamos mergulhar na visão preditiva no Kanban. Este vídeo é mais um capítulo na trilha Ferramentas para escalar projetos, criado especialmente para você que quer dominar as bases de gestão e levar suas estratégias digitais a um novo patamar de eficiência. Agora a gente vai aprender na prática como funciona o workflow preditivo. Lembrando que nos vídeos passados eu expliquei para vocês como funciona uma visão de workflow e principalmente como a gente compreende uma visão Kanban dentro de um processo de produção. E agora a gente vai aprender direto no Notion, porque aqui na prática vocês vão compreender como os elementos estruturais do workflow estruturado dentro do Notion ou qualquer outra plataforma vão influenciar esse processo de comportamento. Lembrando que esse vídeo ele faz parte de um módulo que tem a pretensão de explicar para o time a ideia de como funciona e para que eles comprem essa ideia e consigam emergir e trabalhar no processo de desenvolvimento do workflow. Porque existe todo o processo de transformação de algo, existem os atritos. Só que os atritos que nós iremos implementar são atritos necessários para a evolução do projeto. Então, com o time engajado no processo de produção, as chances de sucesso dispara, né? E com isso eles vão também contribuir para o processo de evolução do próprio workflow, dando feedback no processo de desenvolvimento. Lembrando que cada projeto tem uma particularidade e o processo de produção sempre os integrantes vão compreender que em algum ponto de que pode melhorar, dando feedback aí para a nossa construção, perfeito? Observa que a estrutura que vocês irão visualizar agora aqui, quando eu for dar o exemplo para vocês da parte comportamental, existirá um módulo mais para frente que vai explicar como vocês vão desenvolver, vão estruturar o workflow de vocês, tá? Então nesse momento vai ter coisas que vocês, de repente, vocês vão querer compreender como é que funciona, principalmente a parte dos cards, a parte das propriedades e como que ela vai influenciar no processo de organização. Então fiquem tranquilo que eu vou pontuar aqui no processo de comportamento, mas existirá um módulo que vai explicar para vocês na prática como é que vocês vão compreender a lógica dessa estruturação e tentar buscar adaptar o workflow de acordo com a necessidade do projeto de vocês, tá? E como sempre eu vou estar aqui disponível para você tirar a dúvida de vocês nos comentários, para que a gente consiga evoluir junto. Lembrando que nós todos estamos aprendendo juntos, perfeito? E para esse exemplo, eu estou utilizando um escopo de lançamento, que aí fica mais prático porque vocês vão compreender a lógica de como o workflow preditivo funciona. Lembrando que o objetivo, como eu falei, não é explicar toda a teoria de um workflow preditivo.
Gradativamente a gente vai pegar os pontos principais dessa lógica e vocês vão compreender e aplicar na prática. Então, como é que funciona um escopo de lançamento dentro de um workflow? O principal ponto do workflow preditivo é quando você compreende tudo que você precisa, preditivo, já prevê todo o processo de produção. Então, se forem observar, todas as metodologias de lançamento são métodos que compreendem toda a estrutura necessária para que aquele ciclo funcione. E lembrando que o workflow existe um início, um meio e um fim. Assim como um processo de uma metodologia de lançamento, também um início, um meio e um fim. Então fica muito mais prático vocês compreenderem essa lógica de workflow preditivo utilizando o escopo de lançamento como exemplo. Mas eu quero deixar claro que o workflow preditivo não se aplica apenas à parte publicitária do projeto digital, tá? Ele pode vir desde a parte de construção dos produtos ou serviços e estruturação de toda a base do alicerce digital, de utilização de plataformas, serviços que vão estruturar e fazer com que o projeto escale através do digital. Mas como eu tenho certeza que vocês vêm de N projetos, N possibilidades de empreendedorismo no digital, então fica mais prático dentro de uma estruturação de campanha que é mais comum no mercado as pessoas compreenderem a lógica e metodologia de lançamento. Agora, sem mais enrolação, vamos para a prática compreender como é que o workflow preditivo funciona. Nós temos 2 pontos chaves para compreender quando aplicar um workflow preditivo. O próprio nome se diz, workflow preditivo, ele prevê. Então a primeira fase eu já sei quais são todas as ações necessárias para que aquele objetivo central daquele movimento se concretize. Então, de todas as listas de ações, elas já considero que 100% da estrutura que vai atingir aquele objetivo central, eu já sei desde o planejamento. Então, esse é o primeiro ponto-chave. O segundo ponto-chave é que dentro dessa estrutura, como eu já sei todas as ações necessárias, eu consigo compreender em quais são os prazos que essas ações, inclusive dentro de workflow, qual é o prazo que cada integrante tem para entregar as ações atribuídas a cada um deles, de acordo com a responsabilidade. Então, primeiro ponto, eu já sei toda a lista de ações. Segundo ponto, eu consigo, através dessa lista, identificar quais são os prazos limites para que cada peça-chave daquela construção seja entregue. Entendeu? Então é por isso que uma estrutura de lançamento que eu estou usando como exemplo cabe por causa disso, porque nós já compreendemos tudo e já sabemos dentro dessa diluição de prazo até o momento de fechamento do ciclo, eu consigo designar as datas de concretização de cada etapa de produção e de cada ação, perfeito? Agora vamos aprender um pouquinho melhor na prática como funciona, tá? Com exemplos mais práticos. Lembra que eu falei para vocês? Existe dentro de um escopo de planejamento, existe todos os elementos necessários para que aquele movimento, aquele ciclo de movimento se concretize. Observando que aqui eu estou utilizando uma técnica de lançamento, mas os elementos são os elementos mais básicos dos ciclos de lançamento. Eu não estou utilizando nenhum tipo de método que existe no mercado, só para que vocês compreendam melhor e, de acordo com a necessidade, vocês adaptam. Eu particularmente, eu compreendo a lógica das metodologias e eu enxergo o projeto e verifico. Isso aqui cabe no projeto, isso aqui não cabe, isso aqui é ideal, mas nós não temos estrutura ou não temos time suficiente para que o prazo que foi estabelecido eu consiga desenvolver. Então eu descarto elementos desses lançamentos para que se adequem. Mesma coisa que vocês têm que fazer no projeto de vocês, tá? Lembrando que, como eu falei para vocês, quando vocês compreendem a ideia de comunicação e todas essas estruturas que vocês têm no digital para que atinja o lead ou o futuro cliente de vocês, se vocês compreendem essa lógica, vocês conseguem, através de uma estruturação de escopo de lançamento, criar a metodologia de vocês, perfeito? Cada um é capaz de criar metodologias, estruturas de acordo com os elementos que eles compreendem que no ciclo de lançamento é necessário. E aí que nascem as metodologias, perfeito? Então vamos aqui compreender um pouquinho melhor como é que funciona. Dentro de todas as ações necessárias, eu compreendo que, além de empenho de captação, meio que esquecendo um pouquinho a parte do ciclo pré-lançamento, que é a parte onde a gente trabalha com marketing de conteúdo, para engajar o público, construir audiência, vamos focar aqui na parte mais do período de captura de lead, para que de repente utilize aí um evento, um webinar, uma aula ao vivo, uma aula gravada, o que for. A gente vai se atentar mais a essa estruturação por enquanto. Eu fiz um escopo de modelo bem simples para que vocês compreendam apenas, tá? O objetivo aqui não é ensinar vocês as técnicas de lançamento. É vocês conseguirem compreender uma visão gerencial de produção em cima de um workflow, perfeito? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um conjunto de
elementos das estruturas que precisam entrar no processo de construção para que todo o ciclo se concretize. Então eu compreendo que a landing page de captação ela é a primeira a ser construída. Por quê? Porque é o elemento primordial, porque senão eu não consigo, não adianta eu criar ali já programar uma construção de um ads de lembrete, sendo que a página de captura ainda não está pronta. Principalmente quando você trabalha com um time bem enxuto, que o próprio design e web design é a mesma pessoa. Então eu não vou ocupar ele para a fabricação de um ads de conversão, de uma recuperação de carrinho, sendo que a própria landing page não está pronta. Então consegue enxergar que quando eu tenho todos os elementos planejados e eu compreendo, eu consigo designar as datas que esses elementos têm que estar pronto, a data limite que esses elementos têm que estar pronto, e de acordo com essas datas limites, eu engajo o time para um processo de workflow. Então o que nós temos aqui? Foi planejado aqui que a landing page tem que estar pronto no dia 8 de janeiro. E o e-book tem que estar pronto no dia 10 de janeiro. Que é o e-book se você utiliza uma metodologia dentro de um escopo de lançamento de engajamento que vai utilizar uma isca digital para captura de lead e entrada dentro de um ciclo de inbound marketing. Aí eu particularmente, vamos ter os stories de destaque, post fixado, que são aqueles posts para a estruturação do Instagram. Então eles também têm que ser um dos primeiros elementos, porque eu costumo dizer que é a estrutura base. Tipo assim, é como se fosse o alicerce de uma publicidade. Eu nunca enxergo a publicidade como uma ação simples, uma ação individualizada. Se eu faço uma publicidade, eu acredito que seria um dos maiores erros de publicidade no digital, é que quando eles estruturam uma campanha, mas não compreendem que existe todo um processo de engajamento dentro das redes sociais orgânico. O lead ele é impactado, mas ele às vezes ele não converte naquele ads, mas ele vai querer compreender quem é aquela pessoa e vai ali para a retaguarda, que é a estrutura de retaguarda, vai para o Instagram, enxergar quem é aquela empresa ou aquela pessoa que está lançando aquele produto que for, ou aplicativo de repente uma empresa de energia solar. Se eles pegam ali, eles não compreenderam direito, vai lá, entra no perfil da empresa e compreende melhor quais são os argumentos. Então, aqui são elementos estruturais que tem que estar pronto antes do processo de publicidade de ads para captura de leads na fase de captação, perfeito? Então, o que nós temos aqui? Aí tem a página de vendas. Quando se considerar, digamos que você tem quando falo público geral, gente, é porque às vezes um processo de lançamento de um produto ou serviço, às vezes você consegue atingir vários públicos, né? Você consegue segmentar os públicos que se encaixam ao seu produto ou serviço. Então você consegue, às vezes quando você tem pouco recurso, você consegue centralizar isso numa comunicação, claro que é um desafio, e através dessas sessões você consegue explorar melhor essa dinâmica, mas às vezes você tem recursos e você consegue segmentar e criar, que é o ideal, né? Criar estruturas de campanhas segmentadas, que aí você vai ter uma landing page para público 1. Eu só estou explicando isso aqui para que vocês compreendam aqui a parte dos elementos, tá? Eu acredito que vai ter vídeos no canal que eu quero discutir com vocês com relação às estratégias. Mas o motivo dessa explicação é que vocês compreendam a parte dos elementos estruturados dentro desse ciclo do workflow, perfeito? Não vou atentar muito à questão da estratégia de uso. Então digamos que aqui nessa estrutura de workflow vai ter o ad da isca, né? Lembra? Vai ter a página do e-book, então vai ter um ad para captura de isca. Que vai utilizar essa página digital. Então, através desse escopo de lançamento dos ativos que eu preciso desenvolver, eu vou conseguir compreender e estipular quais são as datas limites que cada elemento tem que estar pronto, perfeito? Então, sem entrar muito em detalhe sobre os elementos dessa estrutura, você compreende que eu vou estabelecer aqui as datas da publicação, que são a data que aquele ativo tem que estar pronto e tem que estar no ar, seja uma landing page, seja um ads que vai ser utilizado numa campanha de tráfego, seja um feed ou stories que vai ter que estar estruturado lá no Instagram. Então eu vou, do planejamento, ver essas informações. Eu vou estabelecer as datas de publicação, perfeito? Então esse é o primeiro elemento de um workflow preditivo, compreender quais são as datas que aqueles elementos têm que estar pronto, e aí a partir daí eu vou trazer o time para esse engajamento. Depois de que eu faço isso, o que eu vou compreender? Esse elemento, ele vai passar por quais etapas de construção, certo? A partir daí, primeiro que foi estabelecida a data de utilização. Agora eu vou compreender quais são os ciclos de datas
de entrega de cada componente integrante do time dentro desse processo de produção. Isso é extremamente importante, por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, quando a gente trabalha com a visão Kanban, eu estou usando como modelo aqui uma compreensão de que vai ter um copywriter, vai ter uma etapa de designer e depois uma etapa de publicação, que pode também existir elementos que vão passar por elemento de gravação, elemento de um video maker, né, que é um editor de vídeo, e revisão e utilização de publicação. Que aqui a parte de publicar, eu posso trazer ali um estagiário ou o próprio social media que vai participar desse time que vai utilizar nas redes sociais, ou de repente publicar vai ser o gestor de tráfego que vai pegar o elemento, vai utilizar e publicar, e por aí vai. Então, quando eu compreendo que eu sei a data limite, então eu consigo estabelecer quais são as datas de que cada integrante tem que entregar a sua parte. Isso é importante para que o workflow preditivo se desenvolva e cada integrante compreenda qual a sua parte desse processo e qual o limite que ele tem para estabelecer essa construção. Se eu compreender aqui a landing page como exemplo, se eu sei que a landing page tem que estar construída tem que estar no ar dia 8, então eu vou planejar ali o web design. Ele tem até que dia para entregar essa página pronta. Mas lembre-se, porque ele vai entregar, mas sempre vai passar pela revisão, de repente vai precisar de um feedback de reconstrução. Eu estou estabelecendo aqui um prazo de 5 dias anteriores, mas só como um ponto de referência para vocês compreenderem. Vocês podem estabelecer 15 dias anteriores, a página tem que estar pronta a página tem que estar entregue pelo design 15 dias antes. Por que tem que estar entregue? Porque ele vai entregar. Mas existe todo aquele processo de revisão, processo de reestruturação. Vai ter a landing page ela vai passar pelo time de estruturação que vai integrar dentro do processo de inbound marketing, dentro das estruturas de plataformas. Tem toda a integração dos times posteriores, que aí a gente vai utilizar uma outra forma de metodologia e a gente pode pegar um outro workflow de produção utilizando ali o ágil, né? Tipo assim, uma adaptação do ágil para que a gente consiga estabelecer essa construção. E algumas etapas, inclusive, pode até ser estruturados, independente se a landing page está pronta, apta para ficar no ar ou não. Por exemplo, ali um formulário pode estar integrado já a todo o processo de estruturação sem a landing page estar pronta. É por isso que, tipo assim, não é que a gente vai usar o ágil na prática, o ágil, a metodologias ágeis toda na prática, mas ali, quando a gente trabalhar o workflow ágil, a gente vai compreender a dinâmica de quando eu consigo estruturar com relação a todo o escopo de lançamento e comportamento do time dentro de um processo de construção. Que aí eu já não preciso estabelecer muita questão de data, mas aí o time já tem mais autonomia. No workflow ágil, vocês vão observar que o time tem mais autonomia. Mas vamos deixar, já estou embaralhando já, eu sei disso. Mas fique tranquilo quando a gente trabalhar ali quando eu for explicar lá o workflow ágil, vai ficar mais prático essa questão de como uma metodologia é aplicada. Então vamos voltar aqui para a construção da landing page de captação. Então o design ele tem até o dia 3 para estar pronto. Beleza, mas para o design pegar e construir, lembra que a gente tem que ter a copy, o briefing da landing page. Quem que vai preparar isso? O copywriter, né? O integrante ou alguém qualificado para desenvolver a construção da copy da landing page. Que aí a gente simulando aqui, eu coloquei que o copyright tem até o dia 29 de dezembro de 2024 para entregar essa coisa pronta, perfeito? Normalmente é interessante vocês, dentro de um processo de engajamento com o time, fala para ele, copyright tem que estar pronto dia 29, então começa a produção antes, porque vai passar também pelo processo de revisão. Então vocês podem estabelecer, tudo é negociável, né? Quando você trabalha em time, tudo é negociável, mas tem que ser alinhado com o time. Então você pode estabelecer com design, por exemplo, dia 3 tem que estar pronta, já tem que estar apta. Então vamos estabelecer aí prazos anteriores para que ele consiga passar por um processo de revisão e no dia 3 já estar pronto. Vamos combinar isso? É tudo combinável, gente. Mas a gente tem que trabalhar com essas datas de limite como referência. Então nós temos ali o copyright até dia 29, ele vai entregar a página pronta. Então a partir do dia 29, se já passou e está apto e vai para a coluna de design, então a partir do dia 29 mesmo, ou do dia 30 de dezembro, o design já vai estar na trilha de produção dele. Então ele não vai esperar dia 2 de janeiro para pegar aquele ali e construir. Que aí, dependendo do web design, é quase improvável que ele consiga entregar aquilo pronto em um dia. Perfeito? Então, a partir do dia 30, ele já está, o material já está apto para ele pegar. Então, ele pode, de acordo com a flexibilidade dele, principalmente quando ele trabalha com um time de freelancer,
A gente não pode estabelecer ali muito essa questão de você vai trabalhar de segunda-feira a quarta-feira, tal hora. Não pode, né? A metodologia de trabalho de freelancer não é dessa forma que funciona. Mas você pode sim estabelecer uma data limite de entrega. Isso você pode. Então, quando o freelancer ele é bem profissional, ele já vai pegar isso antecipadamente, vai construir tudo mais, ele vai ter todo um prazo adequado para que ele consiga construir e desenvolver a atribuição dele, perfeito? Então, estabelece a parte da cópia. Só que aí, o que acontece? Compreende que o ciclo de produção começa a ser mais preditivo, a gente consegue compreender e estabelecer prazos de acordo com a atribuição de cada um. A gente pode trazer ali, de repente, dentro do Kanban, a gente também pode estabelecer um ciclo, uma coluna, por exemplo. A gente pode, de repente, eu costumo utilizar o outro workflow, como eu falei para vocês, tá? Porque o workflow ali, quando eu adapto ali a integração de estruturação de retaguarda, eu gosto de ser mais flexível com relação e deixar o time mais autônomo, para que eles mesmos busquem essa solução e consigam engajar junto com os integrantes, estabelecer ali um prazo que ele consegue pegar a mão na massa. Porque aí você consegue ter menos dor de cabeça, mas aí tem riscos também. Mas se você compreender que não, eu quero dentro do meu time de produção que se estabeleça uma etapa que um nível de programador, uma pessoa que é responsável por toda essa parte de vínculo, de pegar o formulário, estabelecer ele no RD State ou no Active Campaign, para fazer essa integração, fazer ali disparação de repente com outra plataforma que vai disparar o WhatsApp e todo esse processo de integração das plataformas para que o fluxo de comunicação se alinhe. De repente a página de obrigado tem que estar pronta, tem que mandar para um WhatsApp, tem que construir. Então, tipo assim, você pode estabelecer dentro de um workflow preditivo, estabelecer uma coluna para que os integrantes responsáveis por essa etapa, eles entrem nessa dinâmica de preditivo. Perfeito? Eu, particularmente, não acho interessante, tá? Claro, como eu falei para vocês, depende do projeto. Então, cada projeto vai ter necessidades específicas. Eu, até o momento, ainda não vi essa necessidade dos projetos que eu desenvolvi. Mas há possibilidade? Sim, há possibilidade de a gente, de repente, colocar dentro do workflow preditivo essa atribuição, tá bom? E, às vezes, tem muitos dos projetos, sou eu mesmo que faço isso. Entendeu? Eu mesmo desenvolvo essa parte estrutural, então como eu acompanho, eu faço o gerenciamento do processo de produção, do time de produção, quando eu observo que já está pronto, então beleza, está pronto, tá pronto para publicar, então eu vou lá, já faço todas as integrações, ou quando eu observo que o designer já criou lá o formulário, já integrou o formulário dentro do processo, então eu também vou lá e já faço, antes do design fechar, eu já faço todo o processo de integração dessas plataformas. Então por isso que eu falei para vocês, sempre falo para vocês, gente, adaptação. Tá? Isso vai depender muito do time. Como eu falei, eu já entrei em processo que eu, além de gerenciar, eu também era um executor. Então, isso influencia diretamente. É por isso que até o momento eu não achei uma necessidade. Mas pode sim haver uma necessidade de colocar no quadro preditivo essas atribuições de construção. Tá bom? Fechou? Compreendeu agora a parte da flexibilidade e adaptação? Então, perfeito. O que nós temos mais aqui para aprender? Digamos, vamos compreender aqui, vamos ter um outro exemplo aqui. Vamos ver um ad de captação. Digamos que o ad de captação, ele tem que estar a data de publicação dia 15 de janeiro. Então eu estabeleço dia 15 de janeiro para um ad, compreende-se uma publicidade no Facebook, no Google Ads, no Instagram, então no LinkedIn, o que for planejado. Então o ad de captação, ele tem que estar, a publicidade dele, o gestor de tráfego compreende que ele tem que estar no ar no dia 15 de janeiro. Então, o que eu vou trabalhar? A partir que eu compreendo essa data, eu sei que eu tenho os prazos anteriores para que isso se conclua de forma tranquila. Então, eu estabeleci, se dia 9 de janeiro, o design tem que estar pronto para que esse processo, para que entre no processo ali o tempo de repente, de ter algum problema, quando eu falo assim, ter problema, porque normalmente tem problemas, né? Então, tipo assim, dia 9 tem que estar pronto. A gente tem uma folga para que a gente consiga ajustar algum problema que ocorreu e dia 15 vai lá e utiliza. Então aí, para o dia 9 estar pronto, a copy tem que estar pronto dia 6, tá? Lembra que isso aqui eu estou estipulando. O ideal seria até antes, né? Digamos que a copyright tem que estar, a copy do Ads tem que estar pronto no dia 1º de janeiro, que é para dar mais tempo para o designer construir e deixar pronto o prazo de design. Perfeito? E aqui também o que eu posso fazer?
eu posso colocar o prazo de agendamento ou publicação, perfeito? Digamos que se a data de publicação é dia 15 de janeiro, o prazo de agendamento, vamos colocar aqui para o dia 13. Então, a copy tem que estar pronto dia 1º de janeiro, o design tem que estar pronto dia 9 de janeiro, e o gestor de tráfego tem que subir a campanha dia 13 de janeiro. Já tem que, tipo assim, não tem aquela etapa lá que é publicar. Tecnicamente, ou o social media utiliza o elemento, ou o gestor de tráfego utiliza o elemento. Quando ele arrasta para a parte publicado, significa que já está no ar. Então, o gestor de tráfego pode utilizar esse prazo de agendamento. Eu vou explicar com melhor de detalhe como é que vocês vão estruturar essas propriedades de acordo com o projeto de vocês. Mas ele pode utilizar esse prazo de agendamento como um limite para que ele faça a ação dele, perfeito? E aí, como eu falei, o workflow, qual é a função do workflow? É deixar todo mundo ciente e rápido de qual o prazo que eles têm para estruturar a parte deles. E aí você, como líder, gerente, gestor do projeto, você consegue só acompanhar esses prazos, perfeito? Claro que, ouvindo qualquer necessidade, eles vão tirar essa dúvida com vocês, perfeito? E pode ser utilizado algum tipo de outro, aqui tá prazo de agendamento, o prazo pode ser prazo de uso, por exemplo. Só antecipando para vocês aqui, tá? Mas depois eu vou ensinar para vocês como é que funciona a idealizar e estruturar o workflow de vocês de acordo com a necessidade de cada um. Perfeito? Então, o que nós temos, o que nós compreendemos agora? O workflow preditivo, ele compreende que eu já sei todos os elementos que eu preciso para que aquele ciclo se concretize e eu também sei estabelecer as datas que cada elemento tem que estar pronto. Isso são os princípios básicos de um workflow preditivo. E a partir daí, eu chamo o time, vamos lá, temos que produzir, perfeito? Vamos simular aqui, por exemplo, digamos que esse é de captação está aqui na parte de idealização. Veio lá na parte de planejamento, a gente organiza tudo na parte de ideia. Quando eu pego um escopo de idealizado, eu jogo tudo na parte de ideia, organizo parte das datas, coloco a data de uso, a data de que tem que estar no ar, data do design, data do copyright, tudo mais. Quando já deixo tudo, quando todo o gestor tem que compreender isso, porque ele vai deixar tudo pronto. Já está pronto, então agora ele vai mandar para produção. Então ele vem aqui e vai para a parte de copyright. Como eu expliquei para vocês, agora a gente vai compreender a parte do comportamento do time, tá? Como é que vai funcionar aqui? No Note você consegue estabelecer os quadros. Aqui tem um quadro na visão gerencial, que é a visão que compreende a data de publicação. A data que tem que estar no ar. A data de publicação é 17 de janeiro. Isso aqui é um quadro do Kanban geral e eu coloco uma visão do gestor. Mas cada time, cada integrante tem que ter o seu quadro. Por exemplo, o copyright, ele vai ter a visão dele. E aí, o que vai acontecer? Lembra que os elementos do card, cada integrante da coluna, que é o responsável, vai pegar o card e vai fazer e passar para a horizontal, para a próxima etapa? Pois é. Então, o copyright, essa base de produção, ela vai ter como organização. Lembra que eu falei para vocês que quando o workflow está bem alinhado, ele vai organizar de acordo com a produção, que aqui é a visão do copyright, ele está utilizando como referência o prazo de copy para a organização. Então o copyright, ele sabe que quando ele entrar na visão dele, ele sabe que esse aqui é o primeiro elemento que ele tem que produzir. Depois vem esse, sendo que quando ele arrasta para cá, ó, ele sobe esse daqui, subiu, entendeu? Então você observa que o copyright, ele vai chegar, clicar, compreender os prazos dele, que nesse caso, de acordo com a simulação, hoje é dia 28 de janeiro, já está até atrasado, né? Mas como eu falei para vocês, são só informações de simulação para que vocês compreendam a lógica. E aí nós temos aqui, ele vai pegar os elementos, informacionais e produzir. Ele produziu, então ele vai passar para a próxima etapa, que é, se caso for planejado, vai ter um revisor. O revisor, claro que aqui não tem a visão do revisor, pode também ser introduzida ali uma visão de revisor, de acordo com a necessidade, que eu estou usando aqui bem simples para vocês compreenderem. Eu, particularmente, quando eu gerencio um projeto, eu não utilizo muito essa visão de revisor, porque eu como gestor, eu sempre utilizo o Kanban visão geral. Mas digamos que existe um outro integrante, ou sem ser o gestor do projeto, existe o especialista, que ele quer revisar a copy. Então, é necessário que vocês construam uma visão do revisor. Por quê? Porque, apesar de dono do projeto, o especialista ele tem que compreender que ele também tem que integrar no processo como se fosse um integrante de produção.
Então também tem que ser estabelecidos prazos para eles têm que estar cientes disso. O workflow só funciona quando todo mundo está alinhado, inclusive se o dono fizer parte do processo de produção. Então, quando você trabalha ali com o revisor, o revisor vai entrar, vai compreender a responsabilidade dele, vai entrar, vai revisar o Edge, cadê, deixa eu pegar, tá aqui o Edge de imagem, vai revisar, claro que aqui ele vai revisar primeiro esse daqui, revisou, manda para a etapa de design, ele pegou esse aqui, ele leu lá a produção, né, viu aqui no texto do artigo, nesse caso aqui é um artigo, a descrição de divulgação, e-mail marketing, poxa, ele leu, gostou, perfeito, ele pode tanto pegar aqui e tá na revisão e mandar ali qual é o próximo é design, tá? Aqui fica em lista, então, tipo assim, para ele não se confundir quem é o próximo é o para a direita, então mandou pro design. Perfeito? Agora, se ele pegou, leu, não gostou, tipo assim, tem alguma observação? Vamos lá. Comportamento, lembra? O foco é comportamento. Vamos ter paciência para a gente aprender, tá bom? Então, quando ele pega, lê o artigo, que é um artigo de marketing de conteúdo, não é um artigo especialização, tá? Isso aqui, esse artigo de captação, eu considero como um elemento integrante dentro de um escopo de engajamento através de marketing de conteúdo, tá? Existem artigos que o especialista pode desenvolver, esse aqui não é um deles. Então, é o terceiro, um copywriter que desenvolve, ele vai lá, vai ler o artigo, vai pegar o artigo, vai ler, tem um elemento do artigo que ele não gostou. Vai lá, sublinha um elemento e coloca ali a mensagem do que ele quer que troque. Se ele quiser trocar, ele já pode ele mesmo trocar e mandar para o design. Mas se for um feedback que é recomendável, que fazer o feedback para que o copyright se alinhe à necessidade dele, então ele vai colocar lá as informações do que ele não gostou e vai pegar aqui e vai voltar para a etapa copyright. Então ele volta para copyright. Ou ele volta aqui, ou ele pega aqui e pega esse elemento e joga para a esquerda, que vai voltar para o copyright. O que vai acontecer? O copyright, quando ele entrar no elemento dele, o card retomou para a prioridade. Então significa que existe uma necessidade de revisão. Então o copyright vai lá, vai entrar, vai revisar. Lembrando que as informações de feedback pode ser dado direto no texto, né? Quando se tratando de copywriter, ou se pode ser dado na parte de comentários, tá bom? Isso aqui a gente vai aprender um pouquinho melhor, vai ter vários exemplos na jornada do canal que a gente vai compreender essa lógica de qual seria o local ideal para os comentários de feedback. E lembrando, cada time vai compreender o que é melhor para si. Tem certo tipo de feedbacks que eu recomendo ficar nos comentários. Aí depois eu vou explicar um pouquinho melhor por quê, perfeito? Então ele vai ler o feedback, o que é para alterar, altera, ajusta e manda de volta para a parte de revisão. Aí o revisor de novo vai lá, revisa, manda para o design. Compreenderam até aqui? Isso vai se repetir também para o responsável, o designer. O que vai acontecer? Aqui é a visão do design. Então o profissional design, ele vai entrar, vai compreender a coluna dele. Qual é a coluna do design? Design, óbvio, né? Então nós temos aqui, o design vai entrar, vai pegar a copy de produção, né? A copy de orientação do carrossel, que no caso é um template de carrossel. Observe que é diferente os templates. Eu vou lá no próximo módulo, que eu vou ensinar para vocês a parte de como estruturar um workflow adaptado ao projeto de vocês e às necessidades de vocês. Fique tranquilo que eu vou explicar com calma a estruturação tanto do cabeçalho, que eu chamo de cabeçalho, mas é o quadro de propriedades, quanto as informações da estrutura dentro do card, né? Que são os elementos de orientação. Então o que nós temos? O design vai ver lá que tem lá a copy dos card 1, copy do card 2, que no caso é o carrossel, e vai produzir o design, vai jogar os elementos aqui dentro. Existem alguns times que gostam de colocar na parte de mídia. Eu acho que não tem, aqui mídia. Eu não recomendo, tá? Pode. Mas um dos objetivos de um workflow é ser eficiente, entendeu? Por que eu não gosto de colocar na parte de mídia? Eu nem uso, tá até aqui, mas eu vou até excluir porque eu não uso. Eu, particularmente, no processo de gerenciamento, não utilizo o mídia. Mas pode ser colocado no mídia? Pode. Mas por que eu recomendo que os designers coloquem direto no card? Por quê? Vou explicar por quê. Porque quando ele vai pegar esses elementos e produzir, vai colocar todos os elementos de design aqui, vai ficar mais visualmente visto. Porque se colocar lá no mídia, vai ficar pequenininho, o integrante revisor, ele vai ter que baixar os elementos, analisar e fazer as observações aqui. Só que se ele coloca o design aqui embaixo, quando ele passar
esse card para a etapa de revisão e o revisor chegar aqui para revisar o design, ele vai direto lá embaixo e já vai estar visualmente, é mais rápido, é mais prático. E além de ser prático na parte visual, também a parte é mais prático na parte de feedback. Por quê? Porque ele pode selecionar o elemento e dar o feedback no elemento, em forma, tipo assim, digamos que ele tem ali os vários carrosséis, mas digamos de 8 cards, apenas um deles tem alguma informação visual que não está adequada, ele seleciona e informa o card, a trocar o elemento que não é compatível com a proposta de mensagem desse carrossel. Então ele fica mais eficiente com relação ao feedback também, perfeito? Pode ser feito isso através dos comentários, se estiver na mídia? Pode. Coloca lá, o card 3 não está com o elemento X adequado, trocar. Entendeu? Pode, mas assim, eu acho mais rápido fazer isso através de comentário direto no card e fica visualmente mais eficiente o processo de visualização, tá? Isso aí é como eu falei para vocês, sempre observando. O time tem que haver o planejamento do workflow, o time tem que integrar nesse workflow e o conjunto dos integrantes tem que dar os feedbacks para que aquele processo seja otimizado. E dentro de um senso comum, seja decidido pelo gerente do projeto compreender o que deve ou não deve ser alterado, perfeito? Com o objetivo central de otimizar e ganhar a escala de produção. Claro que a gente tem que adaptar, mas sempre se houver necessidade. Criar ou tirar ponto de atrito necessário para ganho de eficiência. Perfeito? É por isso que eu falo, é bem particular mesmo do time, dos integrantes. Se o gestor de tráfego acha melhor, o gestor de projeto acha melhor colocar na mídia, se para ele é melhor, se os integrantes revisores acham melhor colocar na mídia, coloquem na mídia. Entendeu? Se é eficiente para o time, seja. Particularmente eu prefiro dessa forma, tá, gente? É uma opinião minha. Então vamos lá, continuar. Então o revisor vai revisar o design e depois de revisar o design, Fábio, a próxima etapa de revisão para a direita é gravação, videomaker e revisão de vídeo. Então essas 3 etapas é quando o elemento é o elemento visual de vídeo. Então quando o revisor enxergar, compreender que isso é um edit de imagem, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para a gravação? Não, ele está revisando a imagem, ele sabe, lembra do alinhamento, revisor, esse workflow ele foi adaptado e existe uma etapa dele que existe a construção de vídeos. Quando você pegar uma demanda de imagem, você vai revisar e se aprovar, você vai mandar direto para publicação. Então ele vai vir aqui e mandar direto para publicar. Pronto, simples assim. Fábio, mas posso tirar essa gravação, videomaker, revisão aqui? Pode. Eu acredito que pode. Se alinhar com o time, você constrói um outro workflow específico para a construção de vídeos. Perfeito? Mas eu, particularmente, nas experiências que eu tive, eu acho mais adequado colocar direto no meu. Por quê? Porque quando você gerencia um escopo de lançamento, em particular que nós estamos observando aqui, eu gosto de enxergar todo o escopo. Um dos objetivos centrais de um workflow, como vocês já observaram no ponto de vista gerencial, é você, num campo visual simples, compreender tudo o que está acontecendo naquela ação, naquele ciclo de ação. Então, para mim, como gestor de projeto, não faz sentido tirar um elemento integrante de um movimento para jogar em um outro workflow. Senão eu vou ter que gerenciar 2 workflows. Eu só faço isso se houver necessidade. Como falei para vocês, existe aqui o campo de visão de workflow de produção de ativos de campanhas. Existem algumas ações estruturais, que são as ações de ajuste, ações de integração de plataforma, ação de desenvolvimento de checkout, que eu utilizo um outro workflow. Por quê? Porque aí sim faz sentido eu tirar daqui desse processo, porque nesse campo de visão, o que eu quero enxergar? Eu quero enxergar os campos dos ativos da campanha. A parte de ajustes e estruturações, eu utilizo um outro workflow que faz mais sentido. Mas como nesse caso se trata de uma construção de um ativo de vídeo, eu acho melhor trabalhar isso dentro do mesmo workflow. Mas, repetindo, é chato, mas tem que repetir que isso vai se adaptar de acordo com o time, entendeu? De acordo com a necessidade e visão gerencial.
Perfeito? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, uma revisão de um ativo, que é a imagem, que vai direto. Mas digamos que o ativo é um vídeo. Ó. Digamos, deixa eu pegar aqui deixa eu aplicar um filtro, que aí vocês até aprendem a aplicar filtro. Deixa eu só lembrar aqui. Beleza. Cadê? Tipo de ativo. Se eu pegar aqui, adicionar um filtro que é tipo de ativo, cadê tipo de ativo? Tipo de ativo, perfeito. E eu colocar aqui só os vídeos, então eu consigo compreender quais são os elementos de vídeos que estão no processo de construção. Isso aí vocês vão aprender mais na prática, a gente vai de acordo com a jornada, e principalmente quando eu for ensinar vocês a construção de um workflow, construir um workflow, porque quando a gente está compreendendo a parte comportamental do time dentro do workflow, vocês vão compreender essa lógica de por que eu coloquei os tipos de ativos nas propriedades, tá? É justamente para isso, para aplicação de filtro. Um dos objetivos de construir os elementos da propriedade é a aplicação de filtro, perfeito? Então, caindo nas ações gerenciais, de repente, eu quero compreender só como é que tá meus ativos de vídeos, como é que estão as etapas de produção deles. Só de vídeos, porque de repente eu preciso informar para o especialista o que nós estamos produzindo, que é o que ele vai se comprometer a gravar. Então, perfeito. Então, eu vou lá, aplico o filtro e aqui eu tenho. Então, se aqui, ó, revisão copy, vai para da revisão copy, ele vai aí como eu falei, tá alinhado que depois que a copy do vídeo, que é o script, estiver pronto, ele vai direto para a etapa de gravação. Perfeito? Então, aqui o especialista vai entrar, ou então um assistente de marketing vai pegar dependendo do time, claro, projeto pequeno não tem assistentes, às vezes o próprio gerente de projeto vai pegar esses elementos quando o especialista não quer participar do workflow, que às vezes existe essa possibilidade. Eu sempre compro a ideia de que os especialistas que fazem parte do processo de produção precisam compreender, aprender e entrar também no workflow para assumir suas responsabilidades. Mas existem projetos que o especialista ele tem mais ocupações externas ao projeto, então a gente filtra melhor para ele. A gente pega todos os scripts, organiza, joga para ele, ele grava e o gerente de projeto ou outro integrante faz parte da participação do especialista dentro do workflow. Então o especialista vai gravar, gravou, vai para o videomaker, vai editar. O videomaker editor, alguém vai revisar, né? Pode ser o especialista, pode ser outro integrante, pode ser o gerente de projetos. Eu já faço às vezes em alguns projetos revisão dos vídeos para verificar a qualidade de edição. E aí, como eu revisei o vídeo, está pronto, então eu vou para publicar. Entendeu? Então, começa a observar de forma bem simples como é que funciona. Agora fica mais prático de compreender como é que funciona a parte comportamental. Os integrantes, eles vão ter seus quadros de visualização, porque esses quadros de visualização vão estar impactados de acordo com as datas limites de cada um. Lembrando que pode ter prazo aqui de videomaker, tem prazo de videomaker. Aqui eu não coloquei o elemento videomaker, mas digamos que eu coloquei aqui dia 13 de janeiro, o videomaker tem que estar pronto. Dia tá muito em cima, né? Mas beleza, publicação dia 14, o videomaker tem até dia 13 para entregar. Então, cada integrante vai ter seu campo de visão, ele vai entrar e vai se organizar a produção de acordo com as suas prioridades. E aí, se houver necessidade, o que vai acontecer? Se aqui na parte de revisão, revisou e não tá bom o vídeo, ele volta para a etapa anterior, perfeito? Que aí o videomaker vai verificar e vai revisar o vídeo. Ele revisou, mandou de novo, vai para a publicação. Então a característica de um workflow, na parte estrutural, tem essas peculiaridades de elementos necessários para que esse workflow funcione. Mas o objetivo aqui central é a parte do comportamento. É aquele mesmo vídeo que eu expliquei para você a parte comportamental, mas aqui fica mais visualmente explicado de acordo com as características do card, né? De acordo com os elementos do card que vai organizar seu workflow. Aí o time precisa, mandou qualquer tipo de feedback, ou qualquer tipo de, ele aprovou, então tipo assim, o videomaker pegou e jogou, editou o vídeo, mas de repente tem alguma cacofonia que não deu para tirar do vídeo. Então ele coloca o elemento do arquivo de vídeo aqui na parte de produção, 16, o OneNote ele permite o vídeo ficar integrado, e também coloca aqui nos comentários,
parte da edição com a cacofonia se integra a copy no momento da fala e não foi possível retirá-lo da edição. É uma observação. E ele vai colocar isso nos comentários. Por quê? Porque quando o revisor for revisar o vídeo, ele vai enxergar essa observação nos comentários e vai levar isso em consideração dentro do processo de decisão se ele vai ou não passar para publicação. Se ele considerar que não, tem a cacofonia, mas tipo assim, não prejudica o vídeo, então vamos publicar. Não, poxa, o editor não conseguiu, tem a cacofonia. Então, tipo assim, vou tirar essa parte do vídeo? Dá para tirar essa parte do vídeo? Se der para tirar, o decisor vai decidir, não, perfeito, vamos voltar para o videomaker e falar, ó, apesar da consideração, eu solicito que retire esse trecho. Aí ele vai retirar todo o trecho necessário para que o vídeo, mesmo retirando o trecho da fala, ele mantenha a performance da comunicação. E aí o videomaker vai lá e faz a alteração dele de acordo com a orientação também aqui nos comentários, entendeu? Ele vai comentar aqui por quê. Outro objetivo do workflow, bem desenvolvido, é que além da parte da organização, a parte da organização, a parte da comunicação também tem que estar centralizada. Observaram que quando você coloca as observações, os retornos de comentários sobre se vai ou não continuar, para que todo o processo daquele ativo se desenvolva, vai estar centralizado. Não vai estar no grupo de WhatsApp onde as pessoas leem, esquecem, e aí vai ter que estar, tu me falou alguma coisa a respeito disso, me lembra de novo, por favor? Ou então ele vai ter que ficar lendo, até chegar a compreender que achou algo relacionado a uma produção específica. Quando você organiza isso dentro de workflow, vai estar centralizado. Então você pode dar os feedbacks, qualquer tipo de comentários de organização, ou tipo assim, alguma dica. Todos os integrantes podem participar dessa guia de comentários, porque aí eles vão se comunicar e quando o próximo integrante pegar aquele card para produção, ele pode ler todos os comentários e vai compreender toda a dinâmica do que está sendo desenvolvido ali naquele card. Entenderam? Então a comunicação também é um objetivo central de ganhar a parte da velocidade de comunicação e assertividade de comunicação. Então o que mais que a gente tem como observação aqui? São a parte do movimento do card, a parte da utilização de comentários, a parte da utilização de visão do quadro Kanban de acordo com o profissional. Agora, Fábio, como é que eu vou identificar quais são os profissionais responsáveis? Digamos que um workflow, ele já aconteceu várias vezes comigo, de existe vários designs dentro do time. E o que vai acontecer? Vamos lá. Quando eu venho aqui, eu vou nos responsáveis, porque só está eu integrando aqui na área de membros, tá? Mas quando todo o time estiver integrado aqui na parte da área de trabalho, você vai conseguir selecionar todos os integrantes aqui dos responsáveis, tá? O que normalmente observa as pessoas utilizando no workflow? Tem uma visão lá que tem especialista de marketing de sucesso, eu não estou falando que não dá certo, mas dá certo. Mas eu, particularmente, eu gosto de orientar um sistema de produção um pouco diferente, que eu acredito que otimiza mais, é que você, dentro da demanda, você vai chamar, no caso, você vai marcar aqui todos os responsáveis. Digamos que tem eu como gerente de projetos, digamos que tem um copyright, digamos que tem 2 designers. Você vai selecionar 2 designers na produção. Mas aquele card é para um design. Então, o designer, aí você vai selecionar o design, por exemplo. E aí, quando o designer for pegar a visão dele aqui de design, ele vai aplicar um filtro. Qual é o filtro? O filtro por responsável. Quem é o responsável? Digamos que eu sou responsável. Então, ele vai se selecionar nesse campo de visão e só vai realizar as tarefas que ele está, os cards que ele está designado como um produtor. Entendeu? E aí o outro design da mesma forma. Então, o que vai acontecer? Todos os times desenvolvedores podem estar integrados no mesmo workflow. Não precisa criar um outro workflow quando tiver um outro designer. Você pode colocar 3, 10 designers aqui nesse time. O que é comum acontecer? Eu designo um designer e eu no processo de gerenciamento eu observo que o prazo está muito curto, eu observei que o design não fez a entrega do tempo hábil e eu observo que vai ser necessário eu fazer uma troca do designer. Então eu vou lá, claro que a gente, em reunião eu faço essa confirmação, a gente está muito próximo da entrega, como é que está o processo de evolução. Aí eu falo, não, está faltando isso ainda. Ele falou, então de acordo com o que está sendo observado, eu observo que não vai ter tempo hábil para finalização. Então parte da sua produção eu vou trazer
eu vou distribuir para um outro designer para que o designer consiga concluir e todos esses ativos estejam prontos na data determinada. E eu vou lá e troco, eu excluo, eu vou pegar na demanda e eu vou aqui no responsável, por exemplo, tá eu vou excluir o designer responsável e vou colocar lá e coloco o outro responsável dentro do card. Então, aqui nesse parte de responsável, eles vão estar integrados todos os responsáveis por aquela produção. Por exemplo, nesse caso, como exemplo, vai ter tipo assim, um gerente de projeto, sou eu, vai ter um copywriter, aí vai ter dois designers, vai ter o revisor, que às vezes pode ser, já tem time de produção, tem um projeto que ele é bem complexo com relação à produção de conteúdo, que existe vários profissionais que participam do processo de produção. E aí de repente tem um que revisa uma parte dos materiais, outro que revisa outras partes dos materiais, e aí eu estruturo o processo de produção no workflow só, mas aí eu designo ali o responsável por aquela produção, entendeu? O gerente de projeto tem que saber dessa dinâmica de produção e vai designar ali o processo de marcação. E aí o responsável vai entrar na área, vai fazer a aplicação do filtro de acordo com as demandas deles e ele vai compreender o que ele precisa fazer. Então, a parte aqui do responsável, aqui na propriedade, é fundamental e importante para que você designe aquele card de acordo com o que você planejou, perfeito? E vai ser administrado, pode trocar de acordo com a necessidade do projeto. Esse é um outro ponto importante que vocês têm que compreender na dinâmica de comportamento dentro de um fluxo de produção. Então, perfeito. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Na parte estrutural, eu vou ensinar para vocês, Fábio, aí eu vou colocar aqui um campo de visão de um videomaker. Aí, lá na parte estrutural, eu ensino para vocês na prática como se aplica, tá? Eu acho que com o que eu já expliquei aqui, você já consegue compreender a dinâmica de comportamento e o campo de visualização de acordo com o profissional. Aí tem a parte de visão de acordo com o calendário, por exemplo, aqui a visão de calendário é mais para o gerente, tá? Para o gestor de projetos. Por exemplo, hoje é dia 28 de janeiro. Então, se eu for considerar que isso aqui tivesse em produção, então estaria um caos, estaria um caos no meu projeto, né? Observe que aqui, ó, o dia 15 ainda está na etapa de designer. Então, significa que o design está atrasado, entendeu? Aqui está em parte de revisão, então o revisor responsável tem que estar pronto. Aqui no dia 14 está tudo pronto para publicar, mas já foi publicado? Então, tipo assim, um ponto de alerta. Mas quero que vocês só aproveitem aqui esse campo de visualização, que é a visualização de calendário de utilização. É lógico que aqui vocês têm que aplicar os filtros relacionados sempre observar que o campo de visão, eles não nascem prontos, tá? Você tem que utilizar o campo de visão e tem que aplicar os filtros corretos para que vocês enxerguem de forma correta. Por exemplo, aqui eu estou utilizando um campo de visão que ele está organizado de acordo com a ordem de... Cadê? Nem tinha data. Tá, vou colocar aqui organizado de acordo com a data de publicação. Perfeito? Então, de acordo com a data de publicação... Eita, apaguei. Data de publicação. Então, então foi uma falha de comunicação ou falha de compreensão. Todo o campo de visão, ele tem que, em conjunto, estar aplicado o filtro correto. Deixa eu deixar isso aqui bem claro, porque é uma das coisas que mais os times, quando estão no processo de integração, eles falham nessa compreensão. O que acontece? Os campos de visões, eles não nascem pronto. Você coloca o campo de visão, como vocês observaram, ele não vem com aplicação de filtro. Então, se ele não vem aqui, por coincidência, quando eu apliquei o campo de visão, ele trouxe o processo de organização, a data de publicação, mas o campo de visão ele não vem pronto, como eu falei para vocês. Então, é obrigatório que o gerente ele venha aqui e aplique qual elemento que vai ser responsável por organizar esse campo de visão. Conseguiram compreender? E isso serve tanto para essa parte de visualização, mas também para o campo de visão do time de produção. Porque se a visão de copyright estiver mal ajustado, por exemplo, digamos que o copyright sabe que é a linha de produção dele, o campo de visão, esse quadro Kanban copywriter. Só que se por algum erro alguém chegou aqui e colocou o prazo de design como elemento de organização, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o time vai ficar um caos. O processo de produção vai virar um caos. Por quê? Porque eles vão ter como referência uma data que não é a data deles.
aqui do campo de visualização está aparecendo o prazo copy por causa de um outro elemento de visualização, não no elemento de organização. Esse quadro de filtro, esse quadro de organização que organiza de acordo com o prazo, ele está estabelecendo o prazo do designer na organização da produção aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro card é o card que é a prioridade que ele tem que dar atenção. Então esse campo de visualização é um outro elemento que eu vou colocar, que é no campo do que eu quero visualizar. Aqui na parte de propriedades, o que eu quero mostrar nesse campo de visualização. Vocês vão aprender isso com mais calma, tá? Fique tranquilo. Mas eu quero que vocês atentem com relação à aplicação de filtros e organização. Então, o campo de visão copyright, ele tem que estar bem orientado com relação ao prazo estabelecido ao copywriter, que aí ele vai estar alinhado. Fora disso, vai virar um caos de organização, senão ele não vai conseguir se organizar e dar prioridades devidas. Perfeito? E aqui eu estou estabelecendo aqui um campo de datas, é um elemento visual complementar, ele não interfere tanto a parte da organização. Mas é interessante, se você quiser descartar, você também pode, de acordo com, como eu falei para vocês, com a peculiaridade do gerenciamento. Perfeito? Porque o principal aqui é a organização de prioridades, tá bom? Por exemplo, aqui na parte do calendário, você vai utilizar a parte da organização, as aplicações corretas, tá? Observando que aqui a parte da ordem que eu estava explicando para vocês que estava ausente e estava errado, não estava errada, tá? Porque aqui na verdade é a parte da organização de apresentação aqui no quadro. No quadro do calendário, ele organiza aqui, ó, essa sequência, quando tem mais de um card, ele vai organizar de acordo com essas prioridades. É por isso que quando eu imaginei que estava errado, mas não está. Aqui no quadro de visualização de calendário, ele usa um outro elemento visual de referência para organizar a parte do calendário. Que aqui no calendário, você coloca aqui na visão de calendário, aí mostrar o calendário por data de publicação, tá? Aqui eu posso visualizar a data de copyright, a data de design, qualquer data que vocês colocar como propriedade, você consegue organizar o campo visual do calendário. Ele não é lá na parte de organização. A organização vai interferir na organização do dia, tá? Só corrigindo aqui essa falha. E aqui na parte da data de publicação, aqui que a gente vai colocar. E como é visão gerencial, eu quero saber, de acordo com a data de publicação, como é que está o processo de andamento de produção. Mas aí tem a lista aqui. Essa visão lista aqui, eu utilizo mais para quando eu pego o escopo de projeto, eu jogo tudo em lista. Jogo tudo na lista, depois eu vou organizando de acordo com a data, compreendendo o escopo, eu vou estabelecendo as datas de publicação, de acordo com aí eu coloco em X dias anteriores para o design, de X anterior para o copyright e por aí vai. Aí já é um processo de organização desse calendário de produção. Perfeito? Agora uma última mensagem com relação para o time, tá? Para o time de produção, que o objetivo, como eu falei, é vender essa ideia para o time de produção. Vocês conseguiram compreender como é simples. Depois, o processo, às vezes assusta, eu vou te ser sincero, eu me assustei muito quando eu comecei a estruturar, e principalmente utilizando o Notion, que ele é bem flexível com relação a isso. Existem plataformas que elas são, às vezes, no campo visual mais simples de se gerenciar, porque está tudo pronto. Eu gosto do Notion pela flexibilidade, como eu já falei para vocês. Só que as plataformas que está tudo pronto, quando você quer fazer algo diferente, você está engessado, entendeu? Aí você se engessa, aí você quer fazer algo diferente e não consegue. O Notion você consegue. Então por isso que eu selecionei o Notion para flexibilizar o meu processo de gerenciamento. Mas para você que é integrante do processo de produção, não tem essa peculiaridade do que você vai precisar aprender, do que é propriedade, dos elementos de informação. A única coisa que vocês têm que aprender é qual é o meu campo de visão. Meu campo de visão é copyright. Então eu vou entrar no meu campo de visão. Se tem mais de um integrante copyright? Tem. Se tem, eu vou aplicar um filtro, que é o filtro de responsável. Apliquei o filtro de responsável, perfeito. Pronto, agora tudo que está aparecendo é meu. Então o que eu vou fazer mais? Agora eu vou na minha coluna, que é copywriter, e vou começar a produção. Vou lá, entro, produzo. Produzir, perfeito. Então eu vou para a parte e vou mandar para frente. Então é muito simples para você, integrante, como é que funciona esse workflow. O que você pode ajudar? Claro que você pode ajudar ali dando feedback, mas lá no final desse módulo eu vou dar umas dicas de como vocês vão... quais são as possibilidades estruturais que vocês vão dar de feedback para o gestor de vocês, para que vocês contribuam para esse processo de evolução. Alguns vão ser coerentes, sim, tem feedbacks que eu recebo do time que são coerentes, eu faço otimização dentro do processo do workflow e ganha sim velocidade.
Mas eu quero que vocês compreendam que o feedback de vocês é correlacionado ao comportamento de vocês. Então pode ser que o feedback de vocês seja construtivo na visão de vocês, mas dentro do escopo geral de organização, não faz tão sentido. De repente não ajuda. Pode ser que atrapalhe. Ajuda você, mas atrapalha o processo. Atrapalha o campo visual. Então, compre essa ideia de que é necessário que vocês entrem nesse processo de produção e façam contribuição de vocês. Aí o gerente de projetos vai compreender a lógica de vocês para poder otimizar de acordo com a necessidade ou não dessa parte estrutural, perfeito? Mas se forem analisar, o processo de comportamento é muito simples. É arrastar para o lado, arrastar para a volta, fazer os comentários, pegar a guia de informação. Se a guia de informação não é suficiente, aí cabe o feedback. Entendeu? Mas lá na frente eu vou explicar melhor essas questões, tá? Fica mais claro. Então vem aqui, produziu, mandou para outro. Não precisa nem ficar notificando. Por quê? Porque o próprio Note fica notificando os integrantes do card. Entendeu? Sobre qual etapa que evoluiu. E aí já funcionam como feedback ali de correlação. Ó, já está pronto o design? Pode pegar que já está na tua mão. E aí você só contribui com a tua ação e vai dar a tua atenção em outras partes do projeto. Quando é freelance, vai dar atenção a outros projetos. Fica mais fácil essa parte de organização e o gerente de projeto fica muito feliz com relação a essa integração de vocês, tá? Então compre essa ideia que vale a pena e fiquem tranquilos que o processo de vocês vai evoluir ao longo do tempo. Todo projeto, quando você entrega times diferentes, vai existir os atritos, vai existir as contravenções, mas com o time profissional que está engajado para o sucesso, vão conversar, vão dialogar, vão entrar no consenso e aí vão contribuir para a evolução do projeto de cada um, perfeito? E aí, o que você achou dessa explicação prática? Agora que você viu como funciona o workflow preditivo no Canva, está na hora de aplicar isso no seu dia a dia e otimizar seus projetos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores dessa trilha, recomendo começar desde o início para absorver todos os conceitos fundamentais. E se já está acompanhando, o próximo vídeo vai aprofundar ainda mais de nossas estratégias. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe suas dúvidas ou insights nos comentários. Vou ler e responder cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar como a visão ágil complementa o Canva e transforma a forma como você gerencia suas ações. Até lá!